Você quer ver o poder que tem a oração? Preste bem atenção nisso daqui que eu vou te mostrar. Em Tiago 5,16, na parte B do versículo, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tem outras traduções que diz a oração de um justo é muito eficaz em seus efeitos. Verifica que esse texto aqui, ele não leva para nenhuma vertente religiosa, esse texto aqui, tá? Ele não é como Marcos 16, que ali é um capítulo muito assim debatido, muito polêmico, porque há uns comentários que os manuscritos dos primeiros séculos, primeiro, segundo e terceiro século, não consta Marcos 16. Qual é a afirmação de Marcos 16, versículo 16 e 17? Que fala que estes sinais seguirão aos que crerem. Aí ele fala, em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão nos enfermos, eles serão curados. Então, o que acontece aí? Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, existe muita polêmica com esse texto, porque muitas pesquisas foram feitas teológicas e verificaram que os escritos até o terceiro século não consta esse texto como sinal. Por quê? Porque esse texto de Marcos 16, ele cria um confronto entre Mateus 7 e 25, onde Jesus fala sobre os falsos profetas. Que ele vem dizer lá nos falsos profetas: muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome. Aí Jesus vai dizer: mas eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí você vai lá para Marcos 16, se Jesus está dizendo aqui que os falsos profetas, eles viriam com Jesus se justificando que eles fizeram a obra. Eles dizem, nós profetizamos em teu nome, Senhor. Nós não expulsamos os demônios, não foi isso que tu mandou a gente dizer lá em Marcos 16? Lá em Marcos 16 está falando que eles poderiam expulsar demônios, que eles curariam os enfermos, e isso seria um sinal que identificaria os escolhidos de Deus. Então, por esse texto, ele ter muita divergência do início da igreja cristã até o terceiro século, dizem que no quarto e quinto século, as pesquisas mostram que esse texto ele já não aparecia mais nos escritos do quarto século para frente. Mas esse texto aqui, de Tiago 5,16, ele está totalmente desconectado de qualquer ensinamento religioso de qualquer denominação. Você está entendendo? Então, esse texto aqui mostra claramente que um cristão, seja ele de uma igreja tradicional, seja ele de uma igreja pentecostal, seja ele da igreja católica, seja ele de igreja nenhuma, certo é que o texto ele coloca uma colocação. Qual? Ele fala que a oração de um justo ela é poderosa em seus efeitos. Verifica aqui dois pontos que vamos analisar aqui, tá? O que é o justo pelos olhos da Bíblia? Primeiro ponto, a Bíblia diz que o justo de Deus é aquele que vive pela fé em Deus, tá? Mais precisamente aquele que entregou a sua vida a Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, foi batizado nas águas, transformação de vida tiveram que passar, para que esse texto venha ter validade para essa pessoa e ela venha a ser justificada pela fé em Cristo, crendo que foi perdoado os seus pecados, crendo que houve uma transformação em sua vida. E essa pessoa é vista como o justo de Deus. Então, esse texto vai se aplicar para essa pessoa? Vai. A pergunta é, sim ou não? Vai. Porque essa pessoa ela já é lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Pela fé, ela já vive uma nova vida em Cristo. Então, esse justo se torna esta pessoa. Então, a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Vê aqui que Tiago, ele não afirma assim categoricamente algo inevitável que não vai acontecer. Ou seja, o justo vai orar e vai acontecer determinada coisa. Não, ele fala que a oração feita por um justo com fé em Deus, ela vai produzir efeito. Aí ele cita aqui o relato do profeta Elias. Ele diz aqui no versículo 17, acompanha aí comigo, olha. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Veja bem, olha só aqui. Elias era sujeito às mesmas paixões. Ele usou o termo paixões que nós. Mas ele não quis saber se ele era tentado pelas suas paixões. Ele quis saber que ele ia levantar um clamor e Deus ia ouvir a oração dele, porque Deus havia revelado para ele que haveria seca naquele local. Então Elias recebe uma revelação profética
que ele deveria profetizar pelo poder de Jeová Deus, que a nação de Israel ficaria sem chuva por 3 anos e meio. E aí, clamando novamente, 3 anos e meio depois, veio a palavra do Senhor para Elias: vai, levanta-te, porque vem chuva. Mostra-te a Acabe e anuncia a ele que vem chuva. Ou seja, aí ele profetiza que viria chuva. Aí ele vai olhar, manda o seu moço olhar, verificar se tem chuva. Ele sobe no monte, não vejo nenhuma nuvem de chuva. Aí Elias vai lá, sobe e torna lá 7 vezes. E aí ele sobe 7 vezes, o que acontece? Ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias desce correndo, bora descer correndo que vai vir chuva. Então, isso que o texto fala. Elias, com as mesmas fraquezas, paixões, ele orou, fechou o céu, e ele orou e o céu se abriu de novo. Esse texto aqui vem mostrar para nós que um justo pode clamar a Deus, sim, de qualquer religião, de qualquer denominação. Se ele estiver com a sua vida justificada diante de Deus, ele pode orar, sim, por qualquer problema, e Deus vai operar. Ele não tem garantia de que alguma coisa vai acontecer. Certo é que vai produzir efeito, porque é esse texto que está falando. Então, se você orar, não sei de que denominação você é, ou igreja pentecostal ou igreja tradicional, você já é um justo de Deus? Você aceitou Cristo na sua vida pela transformação de vida? Você aceitou o Evangelho na sua vida? Você desceu as águas? Você tem uma vida temente a Deus? Você pode orar, que algo vai acontecer da parte de Deus, ou por você ou por alguém, seja lá pelo que for. Certo é que o texto diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Vamos orar? Receba a tua vitória. Pai, em nome de Jesus, se esta palavra, meu Pai, é a tua palavra, que ela não passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus Cristo. Então nós oramos que o Senhor venha operar em nossas vidas, fazer grandes coisas acontecerem, porque somos justificados pelo sangue de Cristo. Que o Senhor venha abençoar nossos lares, a nossa família e quebrar todas as marras do inimigo. A tua palavra me dá garantia de que eu posso orar, porque vai produzir efeito na presença de Deus. É pura Bíblia, meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Milagre de Yeshua. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar e corrigir todas as coisas. Esse é o tema deste canal. Receba a tua vitória em nome de Jesus. O próximo vídeo, o segundo vídeo, eu vou continuar de novo com este assunto. Quem são os presbíteros da igreja? O que a Bíblia diz sobre isso? Quem são? Quem era o oráculo do livro de Tiago? Vamos descobrir em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém.